Espere que isso aconteça pouco antes da chegada do Anticristo. No livro do Apocalipse é-nos apresentado o Anticristo, um homem literal, no qual é representado como uma figura maligna que se opõe a Deus e que vai levar diversas pessoas para o mal, principalmente através de uma marca que será implementada em nossa sociedade. Mas você já se perguntou quais serão os eventos e os sinais antes da chegada do Anticristo? Vamos começar com o abandono da fé. O abandono da fé é um dos principais sinais, que é frequentemente associado ao período que antecede a vinda do Anticristo, pois assim as pessoas ficarão vulneráveis a ele e a tudo que ele irá as proporcionar, pois ele será como um herói ao mundo. Desta forma, ele facilmente manipulará a grande maioria. Em Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3-4 diz: "Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus." Podemos perceber que a frase "antes daquele dia virá a apostasia" significa que antes da vinda do Anticristo, a grande maioria das pessoas irão perder a fé. E essa perda de fé pode acontecer por diversos fatores, seja para se incluir em grupos sociais, a pressão da mídia tradicional e internacional, ou simplesmente por acharem que Deus não existe. Pois, devido ao aumento da maldade e das diversas tragédias que vão estar acontecendo no mundo e que inclusive já estão ocorrendo, muitos começarão a crer que não existe um Deus de fato, que ele não deixaria que tais coisas acontecessem. Mas essas pessoas vão se esquecer que tudo isso é preciso e fará parte da salvação. Em segundo lugar, temos as guerras e os desastres naturais. Todos nós sabemos que sempre existiram guerras e alguns acontecimentos naturais no decorrer dos séculos. Entretanto, no fim dos tempos e, consequentemente, na chegada do Anticristo, isso ficará mais intenso e muito mais comum. Em Mateus capítulo 24, versículos 6 e 7 diz: "Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares." As interpretações desse sinal podem variar. Essas guerras podem incluir conflitos regionais e internacionais, levando a uma instabilidade global. Sem dizer os conflitos de questões mais amplas como tensões étnicas e religiosas, assim como vem acontecendo em Israel. Já os desastres naturais, a maioria destaca o aquecimento global como o principal fator para os acontecidos. Mas, independente disso, não podemos negar que tudo o que está acontecendo e ainda irá acontecer faz parte de um propósito divino muito maior. O mundo experimentará um período de grande turbulência e desordem, e desta forma o Anticristo virá como um sinal de paz e salvação para iludir aqueles que já perderam a fé. Outros sinais, como a fome, a violência e o amor de muitos se esfriando pela falta da fé, é relatado como o início do fim e, consequentemente, a vinda do Anticristo. O terceiro e último sinal é o do falso profeta. Alguns dizem que o falso profeta virá depois do Anticristo. Outros já afirmam que ele virá antes e o mesmo abrirá as portas para ele. De qualquer forma, o falso profeta é relatado como um líder religioso, uma figura carismática que realiza sinais e maravilhas enganosas, assim promovendo a adoração do Anticristo. Mas você já se perguntou se o Anticristo está entre nós? Teólogos acreditam que ele já está em nosso mundo, só esperando o tempo certo para cumprir sua missão. Outros dizem que ele ainda nem nasceu. Inclusive, existem algumas teorias de quem seria o Anticristo no momento atual. Mas como não podemos provar nada, que fiquemos firmes e vigilantes para quando ele de fato aparecer.
Para nós cristãos, é essencial compreender os tempos e reconhecer que a chegada do homem do pecado não é um evento isolado. Na verdade, o próprio anticristo eventualmente se apresentará e assumirá o centro do palco. No entanto, seu espírito já está presente, integrado no tecido da nossa sociedade. É um equívoco comum acreditar que o reinado do anticristo começará apenas quando ele surgir no cenário mundial ou quando, de fato, ele aparecer. Mas não. A Bíblia nos ensina claramente que o espírito do anticristo já está em ação, como indicado em 1 João capítulo 4, versículo 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, e este é o espírito do anticristo, do qual ouvistes que havia de vir, e eis que já está no mundo. Nossos tempos são marcados por uma crescente imoralidade e pecado. A acessibilidade ao pecado é sem precedentes. As Escrituras nos falam de pecados passados, como os de Sodoma e Gomorra, que era a grande maldade na geração de Noé, junto à idolatria, orgulho, arrogância e devassidão da Babilônia. A realidade que enfrentamos agora é que nossa geração reúne todos esses pecados de épocas passadas em só uma. O pecado que prevaleceu em Sodoma e Gomorra, o tempo de Noé e a Babilônia antiga, está presente na sociedade atual. Ao comparar cada período de tempo descrito na Bíblia com a nossa geração, tornam-se evidentes as assustadoras semelhanças. Não podemos negar que nossa sociedade enfrenta desafios morais significativos. E é crucial que compreendamos e enfrentemos esses tempos críticos com discernimento e fé. Portanto, entender que o sistema do anticristo é o pecado fará você ficar firme na fé. E entendendo isso, você, como um cristão, se sentirá esquisito e isolado perante a sociedade, mas é preço que vale a pena pagar. Começar a se questionar e ter discernimento próprio das coisas que você pode controlar é o melhor a se fazer. Seja lá se aproximar e ter uma melhor relação com Deus, parar de fazer algo que você sabe que não o agrada, não andar com pessoas negativas e que só julgam os outros, evitar de frequentar certos lugares, de falar certas coisas, isso tudo que parece bobo do nosso cotidiano. Mas isso é o que geralmente atrapalha a vida de milhares de pessoas. E é o que abre brechas para você ir se afastando de Deus pouco a pouco, até se afastar completamente sem nem perceber. Isso é o que com certeza vai definir se você ficará firme na fé ou se cederá às grandes dificuldades que estão por vir com a vinda do anticristo. Se você não consegue mudar algo mundano que está desagradando a Deus e te levando a um mau caminho, quem dirá depois que de fato o anticristo chegar, o sistema mundial incorporará valores opostos aos do reino de Deus, pavimentando caminhos e atitudes para as pessoas virarem a isca do anticristo antes de sua chegada, para assim ele tomar o poder e controlá-las. Todos estes acontecimentos ocorrerá para enfraquecer e preparar as pessoas para o caminho do mal. Devemos mergulhar na palavra do Senhor, fortalecer nossos espíritos com sua verdade e nos revestir de sua armadura. Devemos ser as luzes em meio a essa prevalente escuridão, embaixadores das trevas do seu amor e proclamadores de sua verdade. Observar o rumo em que a sociedade está caminhando e tomar decisões para viver uma vida em Cristo não é besteira e nem estranho, mas sim se preparar para o que virá e viver com consciência e prontidão. É sobre observar todos os sinais que Deus vem nos dando. É sobre estarmos e ficarmos firmes na fé, sem desespero, com nossos corações em Jesus. Eu espero que essa mensagem tenha lhe feito refletir sobre algumas de suas atitudes, palavras e até mesmo pensamentos que você teve, tem e que ainda terá. Sendo assim, espero ter contribuído um pouco do Evangelho a você e ter lhe informado algumas das principais causas que antecederá o anticristo.
Considere se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdos como este, pois conteúdos assim você nunca verá nas mídias tradicionais. Um grande abraço a todos. Deus os abençoe.